Shalom, shalom. Eu me chamo Shelly Baturiel, do canal Tikkun da Alma. Esse canal é voltado para você que tem interesse de elevar a sua alma, de fazer uma correção nesse mundo, de trabalhar, né, imensamente a sua alma, porque eu tenho sede, sabe, de trabalhar a minha alma. E hoje eu trago o estudo. Esse canal tem muito estudo bom, tá? Tem os níveis da alma, explicado um a um, tem os níveis da Torá, tem sobre o tzitzit, o talit, vários assuntos voltados ao véu. E também eu trago hoje, assim, também tem sobre a alma gêmea, tem uns 3 ou 4 estudos lá. Cada estudo tem alguma coisinha a mais para acrescentar, tá bom? Então eu convido você para compartilhar, para assistir, para curtir, tá? Deixar o seu comentário logo abaixo. Pode ser correção, pode ser pergunta, pode ser dúvida, pode ser complemento, o que você quiser, o canal é nosso, tá? Para você acrescentar, fica à vontade para comentar abaixo dos vídeos, tá bom? Uma pergunta para nós nessa manhã, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Você já ouviu falar sobre leis de proteção, leis dos sábios e tradição oral? Já ouviu falar sobre esse assunto? Então, eu trago para a gente hoje sobre um pouquinho desse assunto que está dentro do contexto do judaísmo, que fala que as leis do Eterno são divididas em 4 leis, tá? Sinhag Latorá. Então, a lei de proteção, Sinhag Geretz, cerca, tá? Então, como eu estava dizendo, Sinhag Geretz, cerca, quer dizer cerca, tá bom? As leis rabínicas também, as leis dos sábios, seria de Rabanã, rabínicas, ou de Rabanã, tá bom? Tradição oral, Torá Shebiapé, viu? Então, esses serão os assuntos que nós vamos abordar neste estudo. Vem comigo que está fantástico, está incrível, você vai gostar muito do conteúdo que eu vou passar para vocês. A gente vai entender cada uma dessas divisão que é feita sobre as leis, viu? Do Eterno. Então, as leis do Eterno que são divididas em 4 leis, Siag la Torá, cerca em volta da Torá, né? O nome já diz, é uma cerca, é uma proteção que a gente faz em volta da Torá. E por que isso? A gente vai ver o porquê desta lei. O porquê o povo judeu faz esse tipo de coisa. O que é essa cerca? Então, o termo correto que se assemelha à ideia de criar regras extras para a proteção Siag la Torá é uma cerca para, em volta, para a Torá. O que é, então? São os decretos rabínicos, Gizeretz, criados para proteger as leis bíblicas da Torá e evitar que alguém viole inadvertidamente. Olha que interessante. O que tem a ver decretos rabínicos ou Gizerê ou Gozê? São os decretos, criados para proteger, essas leis, como já foi dito. Então, podemos dar um exemplo para que a gente possa compreender melhor essa colocação de Gizerê. A Torá proíbe cozinhar um cabrito no leite da sua mãe. Olha bem. Então, olha só. Os rabinos sábios criam uma cerca, uma lei rabínica que proíbe misturar qualquer carne com qualquer leite e seus derivados, para garantir que a lei original nunca se quebre. Compreendeu agora? O exemplo ficou mais claro, né? Pra gente entender o que é Gozerê. Então, lei de Derrabanã. O que significa essa lei de Derrabanã? É leis rabínicas, novamente. Derrabanã é uma forma fonética para mitzvot Derrabanã, leis rabínicas. Em contrapartida, a mitzvot de
oraíta, leis bíblicas, né? Oraíta significa Torá ou lei. Significado, literalmente, significa da lei, Torá, da Torá. Refere-se a uma lei que tem origem direta na Torá bíblica hebraica, no Pentateuco, como assim muitos chamam, diferenciando-se de Rabanã, de Rabanã. O que é essa lei de Rabanã? Lei rabínica, já foi dito. Então, o que é leis estabelecidas pelos sábios e rabinos ao longo das gerações? Registrada na Mishnah e no Talmud também. Na Mishnah e no Talmud, tá? São 2 livros. O que são, então, explicitamente na Torá escrita? Mas tem autoridade obrigatória no judaísmo. Olha que interessante. Um exemplo: acender as velas de Hanukká, recitar bênçãos específicas ou lavar as mãos antes de comer pão, Netilá e Yadayim. Né? Todo mundo sabe o que é Netilá e Yadayim. Netilá e Yadayim, você pega a sua canequinha antes de você fazer qualquer coisa pela manhã, lava a mão, né, 3 vezes e faz a oração, a bênção do Netilá e Yadayim. Essa canequinha eu ganhei, guardo com muito estima. Então, agora a gente vai ver o que é Torá Shebiapé. O que é a Torá Shebiapé? É a Torá oral, Torá Shebiapé. É uma variação, né, de Torá Shebiapé e a Torá oral. O que é? O que seria? Como se aplica? O que significa, Cristina, tudo isso? Ou Sheli, né? O que significa tudo isso? A tradição oral que foi transmitida juntamente com a Torá escrita, Torá Shebiatav, de Moisés a Josué e assim por diante. A função, qual seria essa função? Explica e interpreta como os mandamentos da Torá escrita devem ser cumpridos na prática. Um exemplo, mais um exemplo para a gente entender. A Torá escrita ordena usar tefilim, mas não diz como fabricá-los. A Torá oral, ela explica isso, entendeu? Temos o registro posteriormente a essa tradição que foi decodificado na Mishnah, lá e no Talmud também, que eu peguei referência, para não ser esquecidas. Então vai passando de geração em geração, de pai para filho, para não ser esquecida, porque às vezes as coisas não precisam estar lá nas linhas, mas estão na oralidade, de pai para filho, de geração em geração. Olha que interessante, por isso que nada se perdeu, né? A história do povo judeu é muito linda, porque foi passando de geração em geração. Então, Torá, Mishnah e Talmud, o que significa tudo isso? A Mishnah representa a decodificação ou a codificação da chamada oral judaica sistematizada. Então, a Mishnah representa a codificação da chamada oral judaica sistematizada. A Torá Shebiapé seria o quê? Isso significa Torá oral. Torá Shebiapé, que é igual, significa a Torá oral e ela faz alusão à parte da Torá que nos foi transmitida pelo Eterno no Monte Sinai. A Torá oral, Morachá, o povo judeu todo aceitou a autoridade do Talmud como sendo uma fonte das leis da Torá e como tal jamais poderá ser revogada, tá? Assim como diz lá em Salmo 119, eu trouxe esse salmo para a gente fazer uma referência e fazer agora um apanhado de tudo aquilo que foi falado, das 4 níveis, das leis, tá bom? Que é: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11, perdão, Salmo 119, 11. Então,
melhor do que liturgia e religião é guardar a palavra do Eterno no coração. Gente, religião é uma roupagem, mas a Torá fala que o verdadeiro Aron Kodesh, a arca sagrada, é o nosso ser, o nosso corpo. Ele é o armário dentro do coração, ó, que guarda, né? Escondi a tua palavra no meu coração. Então, antes de você guardar a Torá naquele armário, você põe no seu coração, né? No primeiro livro da Torá, em Bereshit, no princípio, né? Que quer dizer no princípio, a última página do Torá está escrito Israel, Beit e Lamed. Tem essas 3 letras, né? Está lá, Israel, Beit e Lamed. Essas 2. Na gematria dá 32. No entendimento espiritual seria 32 caminhos do Eterno. Tá bom? Então eu disse que lá em Bereshit, no livro, que significa no princípio, a última página lá da Torá está escrito Israel, que é um Bet e um Lamed. Na gematria dá 32, que é referente a 32 caminhos do Eterno. Tá? Mais uma soma interessante na espiritualidade é Beit e a última letra da palavra Israel, que é o Lamed, que dá o nome Lev, significa coração. Lev significa coração. Isto mostra que o nosso Aron Kodesh, a arca sagrada é o nosso coração. Novamente, repito. Por isso, o salmista Davi diz que escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Temos várias leis rabínicas, como já foi citada. No entanto, o que devemos levar em conta dentro da espiritualidade, que só existe as leis da Torá, que bem decodificada no nível de entendimento para a construção da nossa alma. Nós devemos praticar o que nós entendemos na Torá, Shebiapê. Isso significa a Torá oral, que faz alusão à parte da Torá que nos foi transmitida pelo Eterno. Olha que interessante, lá no Monte Sinai. Então, em resumo, leis de Rabanã são leis rabínicas para a liturgia. E cercar a Torá escrita, pessoal. A Torá escrita. Torá escrita. Tá? Torá escrita. Né? Então, em resumo, essas leis, né, que foram escritas em Siag, leis de Siag, leis para as sinagogas, para o estudo, não tem ligação com a construção da alma, são leis rabínicas, como já foi dito, né? E faz alusão à Torá oral. Tá bom? Então, pessoal, olha só. Um resumo agora para a gente entender tudo que foi explicado. Então, SIAG, que são as leis para as sinagogas, casa de estudo, não tem ligação com a construção da alma, tá bom? São leis, como já disse, rabínicas para suas liturgias do dia a dia, para melhor se proceder nas suas roupagens de religião. Leis de proteção, SIAG, Gezeré, cerca. Leis dos sábios, de Rabanã, rabínicas, tradição oral, Torá, Shebiapê. Não existe Torá escrita sem a Torá oral, pessoal. Mais uma vez, Torá, Mishnah e Talmud. A Mishnah representa a codificação da chamada lei oral judaica sistematizada. Lembre-se, hein? Que devemos praticar o que aprendemos na Torá Shebiapê, que foi transmitida pelo Eterno no Monte Sinai. Olha que interessante, quantas coisas gostosas nós estamos aprendendo nesse canal Tikkun da Oração. Tikkun da Alma. Eu peço desculpa a vocês por algum erro, alguma falha, mas é assim, a gente tá gravando ao vivo, eu não fiz corte, não achei legal fazer corte, eu gosto de deixar na íntegra como eu sou, do meu jeito que eu sou, tá? Se tiver algum erro aí, vocês me perdoem, coloque logo abaixo, nos comentários. Faça aí seus comentários, curte, compartilha, nos ajude a crescer o canal.
Esse canal é simples, mas tem conteúdo importante para nossa alma. Precisa que alguma coisa você vai tirar para o seu engrandecimento, para a sua elevação. O que importa aqui pra gente não é roupagem, não é religião, como foi dito o estudo, mas o que importa é internalizar e praticar aquilo que nós aprendemos na Torá Shepiapí. Tá bom? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Shalom, shalom a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!